e não buscou os fundamentos, as tradições, a cultura da capoeira, que eu sempre digo, o jogar capoeira é o mais fácil que tem. Isso foi se perdendo ao longo do tempo por culpa justamente das mestrias. Certo? Eu mesmo nunca sonhei em ser mestre. Hoje em dia eu vejo pessoas que começam a capoeira, o sonho único é ser mestre, chega ao absurdo às vezes de comprar um certificado, mas errado quem vende, e com isso aí a gente vai perdendo muita coisa, e não é por culpa da capoeira moderna nem contemporânea, é por culpa às vezes até alguns mestres que se dizem velhos mestres que fazem isso. E para recuperar é o tipo de coisa, os jovens que estão aí, é pesquisar, procurar crescer na capoeira, porque eu sempre digo, nunca se conforme somente com jogar capoeira, nunca se conforme somente com o que um mestre falou. Eu sempre gostei de buscar, porque capoeira no passado era somente oralidade, você não tinha nada escrito. Hoje em dia a gente tem internet, a gente tem histórias de livro, a gente tem CD, DVD, então tem muito centro de pesquisa. Então buscar o passado, pesquisar e saber de onde está vindo a fonte, nunca se contentar, por exemplo, nunca se contentar somente com o que o mestre Geni está falando, vamos buscar outras fontes. Porque às vezes o mestre Geni está falando aquela verdade, mas existem outras verdades, porque na capoeira existem diversas verdades. Eu no passado, por exemplo, vou dizer o nome do meu mestre, os outros eu não digo, porque aí no meu mestre não é uma crítica, é um elogio. Porque também, desde aquela época, muito se usa a capoeira. Tem muitas pessoas que querem tudo da capoeira e nada para a capoeira. Mestre Canjiquinha mesmo, quando ele notava que alguém estava indo na academia fazer uma entrevista, ou bater um papo com ele, estava querendo colher sem dar nada, Mestre Canjiquinha inventava histórias e depois dizia assim, rapaz, ele vai morrer burro, que eu não vou ensinar nada a ele. Como eu já vi também mestres outros que iam citar um fato, alguma coisa da capoeira, e só estava totalmente errado, justamente para atrapalhar o cara. E muita gente depois publicava essas coisas como verdade. Aí como saiu de um velho mestre, alguns acham que é verdade, quando não é. O mestre fazia isso justamente pelo sofrimento. Então cabe ao jovem que está aí na capoeira e tem que ter. Se a capoeira ficasse só com os velhos mestres, pô, já acabava. Eu dou o maior valor quando eu vejo a garotada aí, não somente treinando, como pesquisando, lendo, buscando a verdade. Isso aí que deve fazer. Porque o que está feito aí, se continuar na mesmice, não corrige nada. Não corrige nada. E a culpa, eu não digo que a culpa seja dos novos, não. A culpa já vem do passado. Em perder alguma coisa, alguns mestres que vendem as mestrias, alguns mestres que às vezes não é nem vender pelo dinheiro. O pessoal às vezes ganhava na amizade. Chegava lá e um presentinho ao mestre, como um presente não precisava ser presente em termos materiais não, até em termos de amizade, cara, que gente boa, me tratou muito bem, às vezes soltava coisa, diploma de mestre, eu conheço muitos que foram diplomados do comércio sem comprar, mas não deixa de ser comprado, não comprou com dinheiro, mas comprou enganando, comprou com amizade. Aí tem que levar em consideração também que a capoeira do passado não tem um registro forte, porque entre os documentos que o estadista Rui Barbosa, que por sinal era baiano, queimou, eu disse que queimou a história da capoeira, não. Ele com vergonha queimou a história do negro, da escravidão negra do Brasil. E com isso se perdeu muito também da história da capoeira. O senhor quer fazer alguma consideração final, algum comentário final? É o seguinte, tem muita gente que às vezes é contra a evolução na capoeira, dizer que a evolução na capoeira é igual a coisa da vida, tudo evolui. Tem que evoluir. Agora a gente não pode perder os fundamentos, as tradições e a história da capoeira. O que eu digo é que os capoeiristas de hoje não se contentem somente com o jogar capoeira, com cantar e com tocar, não. Busquem a história da capoeira. Não pensem somente em ser mestre, não. Se preocupe em ser um conhecedor da capoeira para que possa transmitir ela, inclusive com a preocupação maior de quê? De saber diferenciar uma coisa da outra. Quando alguém falar alguma coisa para ele, saber o que é que estão falando para ele. E ele não ser um mero papagaio. Acho que o mundo todo sabe que o papagaio, se a gente ensinar ele a falar, ele fala. Ele repete coisas, mas ele não sabe o que está dizendo. A gente me falou, Geni, quando alguém falar uma coisa com você, pode ser até que é verdade, mas pode ser que tem outras também, vá atrás delas. Para que você tenha consciência do que está falando. E nunca, Canjiquinha me dizer também uma coisa, por isso que eu digo que Canjiquinha para mim foi um grande mestre. Canjiquinha disse assim, nenhum mestre de capoeira tem intenção de enganar ninguém. Às vezes a coisa que ele está dizendo é porque ele não se preocupou em buscar aquilo, ele está repetindo uma coisa errada, mas para ele é verdade. Então para que não aconteça isso com a turma jovem que está chegando, que é o futuro da capoeira, a capoeira não pode parar somente com os velhos.
Senão ela vai acabar, os velhos mestres morriam, então tem mais é que chegar aí. Sou contra também dizer que o mestre também, para ser mestre, tem que ser 40, 50, 60 anos de idade, que um menino novo não pode ser um mestre de capoeira. Como é que não pode? Se ele começou jovem e vem galgando o crescimento na capoeira, ensinando capoeira, trabalhando na capoeira, ele pode ser velho do mesmo modo que se nas outras profissões a gente estudando, trabalhando com essa profissão, a gente é jovem e é um professor, é um mestre, é um engenheiro, é um advogado, por que não pode ser capoeirista? Não pode ser capoeirista, nem velho, nem novo, é esses que compram, esses que pongam na capoeira. Mas se a pessoa tem sequência de trabalho, vem ensinando, vem divulgando, vem trabalhando na capoeira, tem como ser mestre. Então, vocês que são jovens aí, se preocupem também em conhecer a cultura da capoeira. Então, o meu conselho é esse para os jovens aí que estão na capoeira, os que estão chegando. E os que estão nela também. Agora, mestre, em algumas palavras, qual é a situação da capoeira hoje? Evoluiu? A capoeira vai no bom caminho? Olha, a capoeira tanto está crescendo que ela saiu do Brasil e hoje está em mais de 160 países. Alguém já diz até que está em mais de 170 países. Agora ela não pode se